Bom dia! Nossa apresentação será sobre o capítulo 29 do Halliday, que aborda o tema campos magnéticos produzidos por correntes. O conteúdo da apresentação foi separado nesses 7 tópicos. E a gente vai iniciar com a introdução e a revisão de alguns conceitos anteriores. O que produz um campo magnético? Bem, há duas formas para isso. A primeira é usar as correntes elétricas em um fio para fazer um eletroímã. E é o que a gente vai discutir hoje mais profundamente. E a segunda forma, que é o que vai ser apresentado por outro grupo, é se basear que muitas partículas elementares produzem um campo elétrico intrínseco, como por exemplo os ímãs de geladeira. Também é bom lembrar que as linhas de campos magnéticos elas seguem as mesmas regras que o campo elétrico. Então, a direção tangente de uma linha de campo magnético em qualquer ponto fornece a direção do campo magnético B, nesse ponto. E o espaçamento das linhas representa o módulo do campo magnético B. Quanto mais intenso o campo, mais próximas as linhas vão estar. E também, aqui eu coloquei que a unidade de B do campo magnético no SI é o Tesla. E aqui está a conversão para Gauss. Campo magnético produzido por uma corrente. Partículas carregadas em movimento produzem campos magnéticos. Essa observação foi uma surpresa para os cientistas da época em que foi descoberto. As aplicações dos campos magnéticos produzidos por correntes são diversas. Aqui temos um exemplo de um experimento feito na UFMG, em que podemos observar as linhas de indução do campo magnético produzido pela corrente elétrica. Aqui temos alguns exemplos de aplicação: os trens levitados, guindastes magnéticos, que são usados para transportar materiais pesados e sucatas, e o disco rígido, o HD dos computadores. O cálculo do campo magnético produzido por uma corrente. O primeiro passo vai ser determinar o campo magnético produzido pela corrente em um pequeno fio percorrido por corrente. Um elemento de corrente IDS produz um elemento de campo magnético dB no ponto P, como a gente pode observar nessa imagem. Para calcular o campo magnético B, no ponto P, a gente vai dividir mentalmente o fio em elementos infinitesimais ds. Definimos um elemento de corrente IDS. Para fazer esse cálculo, a gente utiliza a lei de Biot-Savart, como está descrita aqui nessa equação. E μ0 vai ser uma constante magnética de valor 4π vezes 10 a menos 7. A gente também tem a observação que se o ponto P estiver fazendo um ângulo de 0 ou 180 com o ds, a gente vai ter que o campo magnético produzido nesse ponto é zero. O módulo do campo magnético é uma distância r de um fio longo, reto, retilíneo, percorrido por uma corrente I. A gente calcula por essa fórmula aqui, por essa equação. Ela é deduzida a partir da lei de Biot-Savart também, e dá para ver essa resolução, né, essa dedução no livro. As linhas de campo que elas vão ser formadas serão em forma de circunferência em torno do fio. A gente pode observar aqui nessa imagem acima. Aqui no centro a gente tem o fio. E as linhas de campo são circulares em torno dela. Uma observação é que elas são mais intensas perto do fio. A gente pode saber disso porque as linhas estão menos espaçadas. E conforme se afasta, a linha de campo ficou maior. Então ela está menos intensa. O sentido do campo magnético ele é dado pela regra da mão direita. A gente segura o fio na mão direita com o polegar apontando no sentido da corrente. E os outros dedos mostrarão a orientação das linhas de campo magnético produzido pela corrente no fio. Tem aqui essa imagem simplificando. Por exemplo, a gente tem um fio e a corrente está para lá. Então a gente coloca o nosso dedo, o dedão polegar da mão direita, e o sentido que estiver fechando os outros 4 dedos é o sentido da corrente. E se estiver para baixo, será do sentido oposto. É isso que essa imagem está mostrando. Quando o fio ele tem a forma de um arco e o ponto escolhido é no centro da curvatura, a gente consegue utilizar essa equação para saber o módulo desse campo magnético. Vai se dar por B igual a μ0 vezes Φ, divididos por 4πr.
Aqui tem essa imagem que ilustra. E a gente consegue também saber a orientação do campo magnético pela regra da mão direita. Se dá da mesma forma que eu tinha explicado anteriormente. A gente tem aqui o fio em uma circunferência. E aí a gente vai pegar a direção da corrente. Se estiver para cá, é o sentido do dedão, e fechar. Se estiver para cá, seria assim. Então é da mesma forma que o outro, que também vale para esse, para saber a orientação, a regra da mão direita. Também enfatizar que essa equação só é válida para o campo no centro da curvatura do fio, e o φ ele tem que estar em radianos quando for substituir os valores. Aqui a gente tem aqui uma ilustração para ficar bem esclarecido. Quando o fio é retilíneo e reto, o campo magnético vai ser circular em volta dele. E quando ele for um arco de circunferência, ele já vai ter esse outro formato aqui. No centro, ele será reto. Eu vou falar sobre forças entre duas correntes paralelas, onde dois fios longos paralelos, percorridos por correntes, exercem forças um sobre o outro. Então, a corrente ela produz um campo magnético BA, e é esse campo responsável pela força que queremos. Para determinar a força, precisamos do módulo e a orientação do campo BA na posição do fio B. E para achar esse módulo, essa orientação, nós temos a fórmula BA, que é igual a μ vezes a corrente de A, dividido por 2 vezes π vezes D. E agora que conhecemos o campo, nós podemos calcular a força exercida sobre o fio B, onde a direção FBA é a direção do produto vetorial L vezes BA, onde nós temos a fórmula FBA igual a I a corrente de B, vezes L vezes BA, sendo de 90 graus, ou, né, por fim, μ vezes L, vezes a corrente de A, vezes a corrente de B, dividido por 2 πd. Bom, para resumir as ideias chaves aqui, para determinar a força exercida sobre um fio percorrido por corrente, por outro fio percorrido por corrente, determine primeiro o campo produzido pelo segundo fio na posição do primeiro. Daí sim nós podemos determinar a força exercida pelo campo sobre o primeiro fio. E como vimos nas fórmulas anteriores, pode-se aplicar nesse exemplo da figura 2910, onde o campo produzido por A na posição de B exerce uma força sobre B, onde dois fios paralelos que conduzem correntes no mesmo sentido se atraem mutuamente, onde BA é o campo magnético no fio B, devido à corrente do fio A, e FBA é a força que age sobre o fio B, porque o fio conduz uma corrente IB na presença do campo BA. E mais uma ideia é que correntes paralelas se atraem e correntes antiparalelas se repelem. O canhão eletromagnético. O que seria o canhão eletromagnético? Ele é uma das aplicações que nós temos ali da equação da força, onde nesse aparelho a força eletromagnética é usada para acelerar um projétil, fazendo-o adquirir alta velocidade em um curto período de tempo. Por exemplo, uma corrente elevada ela é estabelecida em um circuito formado por dois trilhos paralelos e um fusível condutor. E colocado entre os trilhos, o projétil a ser lançado fica perto da extremidade mais distante do fusível, onde a corrente é aplicada ao fusível, onde se funde, e em seguida se vaporiza, criando um gás condutor entre os trilhos na região onde se encontrava. Como podemos ver na imagem aqui 2910, que o princípio de funcionamento de um canhão eletromagnético, na figura A ali em cima, uma corrente elevada provoca a vaporização de um fusível condutor. E já na figura B, a corrente produz um campo magnético B entre os trilhos, que exerce uma força F sobre o gás devido à corrente I, que existe no gás. E esse gás ele acaba sendo arremessado sobre o projétil, né, contra o projétil, e lançando ao espaço. Lei de Ampère. É possível obter o campo elétrico total associado a qualquer distribuição de cargas, somando os campos elétricos elementares produzidos por todos os elementos de carga da distribuição. E a equação da lei de Ampère é a seguinte: o círculo no sinal de integração indica o produto escalar B vezes ds, e uma curva fechada conhecida como amperiana. E a corrente I, ela é a corrente total envolvida. Essa figura aqui que nós temos, a 2912, ela nos mostra uma seção reta de 3 fios longos, perpendiculares ao plano do papel, percorrido por corrente I1, I2 e I3, onde uma amperiana
traçada no papel, envolve duas correntes, mas não uma terceira, como podemos ver. E apenas as correntes envolvidas pela amperiana aparecem na lei de Ampère. Lei de Ampère, novamente. Para determinar o sinal das correntes, agora, temos que apoiar a palma da mão direita na amperiana com os dedos apontando no sentido da integração, onde uma corrente no sentido do polegar estendido recebe sinal positivo, e uma corrente no sentido oposto recebe sinal negativo. E para a corrente total, nós temos a seguinte equação aqui, que é a curva fechada de B, o cosseno, vezes o ds, que é igual a μ, abre parênteses, corrente de 1 menos a corrente de 2, e fecha parênteses. Bom, nós não temos a terceira corrente devido às contribuições da corrente I3 para o campo magnético, que acaba se cancelando quando a integração é realizada para uma curva fechada. O que não acontece no caso das correntes que estão no interior da curva, por isso dessa forma. Bom, o campo magnético nas vizinhanças de um fio longo retilíneo percorrido por corrente, podemos simplificar a equação da lei de Ampère, vista anteriormente, envolvendo o fio resultando em B, 2πr, que vai ser igual a μ vezes I. E daí nós podemos, então, só jogar por outro lado, e B igual a μ vezes I corrente, dividido por 2πr, que é do lado de fora de um rio retilíneo, como podemos ver na figura 2914, que toda corrente está envolvida e deve ser incluída na lei de Ampère, onde o uso da lei de Ampère para determinar o campo magnético produzido do lado de fora de um fio retilíneo longo, de seção reta singular, percorrido por uma corrente I. A amperiana, ela é uma circunferência concêntrica com um raio maior que o raio do fio. E agora, para o campo magnético no interior de um fio longo, a gente também usa a lei de Ampère, que a gente consegue transformar na seguinte equação, que é, por final, fica B igual a μ vezes I, dividido por 2πr ao quadrado. E todo esse processo depois faz vezes o Rzinho. Então, essa fórmula é para no interior de um fio retilíneo, como podemos ver na figura 2915, que apenas as correntes envolvidas pela amperiana são incluídas na lei de Ampère, onde o uso da lei de Ampère para determinar o campo magnético produzido por uma corrente I no interior de um fio retilíneo, longo e de seção reta circular. A corrente ela está distribuída uniformemente ao longo da seção reta do fio e aponta para fora do papel. E a amperiana é uma circunferência concêntrica com um raio menor ou igual ao raio do fio. Bom dia, hoje eu vou falar um pouquinho sobre solenoides e tiroides, sendo que solenoide é uma bobina com envolvimento bem compacto, sendo que para ser um solenoide considerado ideal, ele tem que ter o seu comprimento bem maior do que o seu diâmetro de rolamento. Já o tiroide nada mais é do que esse solenoide que a gente vai juntar as duas pontas, formando esse formato aí de rosquinha. Falando mais especificamente do solenoide, a gente vai ver o movimento da corrente e aonde forma esse campo magnético pela regra da mão direita. Então, como funciona? Se a corrente está entrando, eu vou ter este movimento aqui, que no caso é o movimento de cima. Se ela está saindo, eu vou ter este movimento, que é, no caso, este movimento de fora. Então, onde está o xizinho ali embaixo, eu tenho um movimento de saída dessa corrente, e aqui eu tenho um movimento de entrada dessa corrente. Sendo que a soma dessa corrente, a gente vai formar o campo magnético. Sendo que nesse exemplo, o campo magnético, a gente forma ali para a direita. Já falando mais especificamente das contas, para calcular aí o solenoide, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar um retângulo, ou pode ser um círculo, mas em questões mais práticas, o retângulo é melhor. Que a gente vai pegar a integral de B vezes ds é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Tendo que essa integral de BDS nada mais é do que a integral de todas essas partes do retângulo. Então, vai ser a integral de A a B de BDS, mais a integral de B a C de BDS, mais a integral de C a D de BDS, mais a integral de D a A de BDS. Porém, tem um porém nessa questão, quando a gente vê esse ângulo aqui, a gente tem o cosseno aqui. O cosseno está escondidinho. A gente vai fazer assim, cosseno de 0 graus
aqui vai ser mais de B a C, cosseno de 90, que é 0. De C a D vai ser 180. Porém, fora do solenoide, a gente tem uma corrente igual a 0 e dentro ela é intensa e ela é bem intensa, mas fora ela é nula, então é 0 também. E de D a A é 90, que é 0. Então, o único número significativo aqui que a gente realmente vai ter é a integral de A a B de BDS. Já a gente também já sabe que a corrente envolvida nada mais é do que a corrente vezes o número de espiras vezes seu comprimento. Então, se a gente for juntar isso em uma fórmula só, a gente vai saber que BH é igual a μ0 vezes INH. Cortando os H's, a gente tem que B é igual a μ0 IN. Simples, fácil, rápido. Já para um toroide, como a gente tem essa curvatura circular, ele vai ter o 2πr. Só por ele ser circular, a única coisa que muda do solenoide para o toroide é o seu formato. Então, só muda ali, que aí vai ser dividido por 2πr, que é a sua área aí. Já a relação entre uma bobina plana e um dipolo magnético nada mais é do que a relação entre uma bobina plana e um dipolo magnético se manifesta quando uma corrente elétrica percorre uma bobina. Nesse cenário, a bobina exibe comportamento semelhante ao de um dipolo magnético. A estrutura espiral da bobina cria uma distribuição de corrente ao longo do seu perímetro, o que por sua vez resulta na formação de um momento magnético. Este momento magnético guarda semelhanças com o momento magnético de um dipolo magnético tradicional, composto por cargas magnéticas opostas. Assim, quando a corrente flui pela bobina, ela gera um campo magnético ao seu redor, que compartilha características com o campo magnético gerado por um dipolo magnético clássico. Nada mais é do que aqui essas setinhas estão demonstrando aí a relação entre uma bobina e um dipolo magnético. Porém, a simetria não é suficiente para que seja possível a lei do Ampère, que é a lei que a gente usa ali em solenoides e toroides. Então, a gente recorre à lei de Biot-Savart, demonstrando da seguinte forma: BZ é igual a μ0 e R ao quadrado sobre 2, E ao quadrado mais E ao quadrado, tudo isso sobre 3 sobre 2, onde R é o raio, Z é a distância entre o ponto e o centro da espira. Sendo que o sentido do campo magnético é o mesmo do momento magnético da bobina, a área da bobina é dada por πr elevado a 2. Então, N espiras. E tem o N espiras. A equação pode ser generalizada por BZ é igual a μ0 sobre 2πr, NA sobre ZA ao cubo. É simples, é basicamente aplicação de fórmula. E é isso que eu tinha para falar hoje. Fui bem rapidinha, bem curta, mas espero que vocês tenham entendido. Agora vamos resolver alguns exercícios desses capítulos. Os exercícios escolhidos foram esses 8 e eles foram retirados do livro Halliday, volume 3 e 10ª edição. Em um certo local das Filipinas, o campo magnético da Terra tem um módulo de 39 microtesla. É horizontal e aponta exatamente para o norte. Suponha que o campo total é 0 a 8 centímetros acima de um fio longo, retilíneo, horizontal, que conduz uma corrente constante. Então, ele pede para a gente determinar, na letra A, o módulo da corrente e na letra B, a orientação da corrente. Então, vamos resolver primeiro a letra A. A gente sabe, porque a gente viu na parte teórica, que o campo magnético produzido por um fio longo retilíneo é dado por esta equação primeira aqui. B igual μ0 divididos por I divididos por 2πr. Como a gente quer achar a corrente, que é o I, a gente vai isolar. Então, o I vai ficar igual 2π vezes RB dividido por μ0. A gente já tem todos esses dados no enunciado, que está aqui embaixo. Então, a gente converte eles para o sistema internacional e substitui na fórmula. E resolvendo essa conta com a ajuda de uma calculadora, a gente chega que o resultado da corrente é 15,16 ampere.
A letra B, a gente sabe, pela regra da mão direita daí, que para produzir um campo magnético que aponte para o sul, de modo que cancele o campo magnético da Terra, o sentido da corrente deve ser para oeste, de oeste para leste. Essa é a resposta da letra B. Então, agora, o exercício 8. Na figura, abaixo, os dois arcos de circunferência têm raio R2 igual a 7,8 centímetros e R1 3,15 centímetros. Subentendem um ângulo de θ igual a 180 graus e conduzem uma corrente I igual a 0,281 A e têm o mesmo centro de curvatura C. Determine A, o módulo, e B, o sentido, para dentro ou para fora do papel, do campo magnético no ponto C. Então, vamos para a resolução. Resolvendo a letra A. Pela regra da mão direita, o campo magnético produzido pelo arco superior, de raio R2, no ponto C, está para fora do papel. E o arco inferior, de raio R1, vai estar para dentro no papel. Então, assim, a gente vai conseguir tirar que, para os arcos de circunferência, o B vai ser igual μ0 e θ. Então, na resolução do A. Para as partes retilíneas, o ângulo ds/dr é 180. E como a gente viu na parte teórica, então o campo magnético vai ser zero para essas partes, em que o ângulo é 0,180. Então, a contribuição de toda a parte reta vai ser zero, vai ser nula. Vamos voltar. Essas duas partes retas não vão fazer contribuição. O que vai contribuir vão ser os dois arcos. Para isso, como a gente já viu, tem essa fórmula aqui, que é B igual a μ0 vezes I vezes φ, divididos por 4πr. E pela regra na mão direita, o campo magnético produzido pelo arco superior, que vai ter o raio R2 no ponto C, vai estar para fora do papel. E o arco inferior, de raio R1, vai estar para dentro do papel. Assim, a gente tira da equação para arcos de circunferência o B-circ, aqui embaixo. E, bem, a gente já tem, né, deixa eu passar aqui, todos os dados fornecidos que a gente precisa no enunciado. A gente tem que converter, obviamente, antes eles para o sistema internacional, passar de centímetros para metro, e substituir na fórmula. E então, a gente vai ter o resultado, que vai ser 1,67 microteslas. E esse é o resultado da letra A. Na letra B, o sentido do campo elétrico é para dentro do papel. Isso a gente também vê pela regrinha da mão direita, como eu já ensinei anteriormente. Então, agora a gente vai resolver o exercício 29. Na figura 29-57, essa aqui abaixo, 4 fios longos retilíneos são perpendiculares ao papel. E suas seções retas formam um quadrado de lado A igual a 20 centímetros. As correntes são para fora do papel nos fios 1 e 4 e para dentro do papel nos fios 2 e 3. E todos os fios conduzem a uma corrente de 20 A. Na notação dos vetores unitários, qual é o campo magnético no centro do quadrado? Bem, como diz o enunciado, o fio 1 e 4, a corrente está saindo da página e o 2 e 3 entrando. Então, a gente consegue desenhar as linhas de campo, né, a direção aqui, sabendo que para fora o dedão tem que ficar para cá, então a gente faz esse desenho que eu fiz aqui. E a partir disso fica visível que a gente consegue chegar nessas seguintes direções para os campos, no centro do quadrado. E, bem, os campos aqui eles vão possuir o mesmo módulo e, por simetria, as componentes horizontais elas vão se anular, como eles estão assim bem simétricos. Então, vai sobrar somente as componentes verticais para formar o campo total, que vai ser em azul o BT, desenhado em azul. As somas das componentes verticais é essa daqui que eu escrevi,
BY1 mais BY2 mais BY3 mais BY4. E se a gente desenvolver essa fórmula, a gente vai chegar que o B total vai ser igual a 2πi divididos por 2μ0. A soma das componentes verticais, ela vai ser B total é igual a BY1 mais BY2 mais BY3 mais BY4. E se a gente desenvolver essa equação, a gente vai chegar que o B total é igual a 2μ0 vezes I divididos por π sobre A. E a gente tem esses dados no enunciado fornecidos para a gente. O I é 20 ampere e o A é 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros. Então, a gente consegue, agora, substituir na fórmula e com o auxílio de uma calculadora, a gente chega que o B total é igual a 8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Só que o exercício, ele pediu em vetores unitários. E como a gente já conversou, esse B total ele vai ser só componentes verticais, então ele vai estar só no sentido do versor J. E ele vai ser positivo. Então, B total é igual a 80 microtesla no sentido J, no sentido do Y vertical. E essa aqui é a resposta do exercício 29. O exercício 35 do Halliday, onde a figura 2963, ela mostra o fio em seção reta, que é um fio longo, retilíneo, que conduz uma corrente de 4 mA para fora do papel, e está a uma distância de D igual a 2,40 centímetros de uma superfície. E o fio 2, que é paralelo ao fio 1 e também longo, está na superfície a uma distância horizontal D igual a 5 centímetros do fio 1, e conduz uma corrente de 6,8 mA para dentro do papel. Qual a componente X da força magnética por unidade de comprimento que age sobre o fio 2? Bom, nós temos aqui que eu resolvi. Para a força, nós temos FBA igual a corrente de B vezes o produto vetorial de L vezes BA. E como eles são mutuamente perpendiculares, nós já vimos anteriormente, nós temos a fórmula FBA igual a corrente de B, L vezes BA, sendo 90 graus, que, por fim, nos dá um I vezes L, vezes a corrente de A, vezes a corrente de B, dividido por 2πd. E multiplicando o módulo pelo cosseno, que é igual a D2 dividido por a raiz quadrada de D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, então nós temos que f de x sobre L é igual a μ vezes a corrente de 1, corrente de 2 e o D de 2, dividido por 2π vezes D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, que é igual a 4π vezes 10 menos 7, que nos vai dar, por final, 8,84 vezes 10 a menos 11 newton por metro. Onde, por final, podemos dizer que o componente de x é 88,4 piconewtons por metro. Aqui nós temos um exercício 43 do Halliday, onde a figura 2967, ela mostra a seção reta de um fio cilíndrico, longo e de raio A igual a 2 centímetros, que conduz uma corrente uniforme de 170 ampere. Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente a uma distância do eixo do fio, que é igual a letra A é 0, letra B 1 centímetro, letra C 2 centímetros na superfície do fio e letra D é 4 centímetros. Temos a figura aqui, 2967, do problema 43. A equação para o interior do fio, nós já vimos que é μ vezes IR dividido por 2π ao quadrado. Então, a letra A é 0, no momento que for fazer a multiplicação, cancela tudo. Então, nós temos que B1 é igual a 0. A letra B é 1 centímetro, então nós temos 10 a menos 2 metros, que temos que transformar em metros. Então, aplicando na fórmula os valores, nós obtemos que B2 é 8,5 vezes 10 a menos 4. Letra C, R igual a 2 centímetros, o que daria 2 vezes 10 a menos 2. Então, aplicando na fórmula, nós temos que B3 é 1,7 vezes 10 a menos 3. E a letra D, a gente usa uma fórmula diferente devido às propriedades. Então, nós temos que o raio é 4 centímetros, passando para metro, 4 vezes 10 a menos 2. E nós temos que B4, aplicando a fórmula, é 8,5 vezes 10 na menos 4. E desta parte, a lei de Ampère e das forças paralelas é isso.
Ok, agora a gente vai fazer uns exercícios para entender como que a gente vai aplicar isso na prática. Um toroide de seção quadrada com 5 centímetros de lado e raio interno de 15 tem 500 espiras e produz uma corrente elétrica de 0,8 amperes. Determine o campo magnético no interior do toroide. A. A uma distância do centro igual ao raio interno e B. De uma distância do centro igual ao raio externo. Então, aqui na nossa resolução, nada mais é do que a aplicação da fórmula que a gente já viu do toroide, que é esta formulazinha aqui. A gente substitui, como na primeira questão, ele fala que é só do... Deixa eu voltar aqui. Só da distância do centro igual ao raio interno vai ser o 150, que é aqui. Já na B, a gente vai juntar 15 com 5. Ok? É o que a gente tem aqui, que dá 0,150 metros, que a gente trabalha em metros. E aqui vai dar 0,20 metros. Sendo que a gente vai trabalhar com Tesla. No final, a questão A vai dar 532 microtesla e a questão B vai dar 400 microtesla. Já no segundo exercício, a gente vai falar de solenoide. Um solenoide de 200 espiras com 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro conduz uma corrente de 0,29 amperes. Calcule o módulo do campo magnético no interior do solenoide. A mesma fórmula ali que a gente já falou do solenoide, onde N é o número de espiras, L é o comprimento, I é a intensidade, a permeabilidade magnética. E no caso das questões, a gente tem essas daqui informações que a gente só substitui aqui na formulazinha, que vai ser 4π vezes 10 a menos 7 vezes 200 vezes 0,29 dividido por 0,25. E, de novo, a gente trabalha em Tesla, então vai dar 2,9 vezes 10 a menos 4 Tesla, ou 2,9 microtesla. Essas foram as referências que a gente utilizou para produzir o seminário. Muito obrigada a todos e todas pela atenção e por assistir até o final.